Como vão, Raverim, Racolo, BC, tudo em ordem? Vamos fazer a leitura aqui da nossa quarta parte da Parashá Shavua de Bereshit, tá? Estamos aqui ainda no Perek 3, tá? No capítulo 3. Vamos fazer a leitura aqui do Passuque 22, tá? O versículo 22 em diante, tá bom? Sem mais delongas, vamos aqui. Então diz assim o versículo 22. Vai Omer Hashem Eloki Hen Hadan Haya que Ahad Mimenu. Que quer dizer o quê? Que disse Deus, né? Eis que agora o homem, né? Hadan Haya que Ahad Mimenu. Ele é como um de nós, tá? Laadat Tov Varaha Veatá. Para saber, né? Aqui o termo é Laadat, ou seja, para saber Tov Vará Veatá. Que agora ele, no caso, ele sabe, né, o bem e o mal, tá? Veatá pen ishla iadô velakar, ou seja, e agora para que ele não, né, pen ishla iadô, que a sua mão não se estenda, tá? Velakar quer dizer que a sua mão se estenda e tome, né? Gam met haim veahá vehaya leolam. Então, para que o homem não estenda a tua mão e pegue também gametes da árvore, tá? Raim, ou seja, a árvore da vida, veahá, vehaya, leolão. Ele coma, né? Veahá, vehaya, leolão. Ele coma e vive para sempre, tá? Viva para sempre. Então, meus amigos, esse aqui é o nosso primeiro Passuque 22, versículo 22, do livro aí de Gênesis, tá? Da sua Bíblia de Gênesis, tá bom? Que já vem dizendo que após ali, toda a situação da serpente, né? Com Havá e Havá com Adão, gerou ali com que Deus viesse, né? A tomar uma atitude, como nós explicamos na porção anterior, tá? Na terceira parte, todo aquele contexto de Adão ali no Gan Eden, junto com a sua esposa ali no Jardim do Éden, a questão da serpente, levou-se a essa situação, tá? E agora Deus vem falar assim, o homem, ele é como um de nós, tá? Aí a pessoa pode vir questionar novamente. Mais uma vez, Deus fala aqui como nós. Nós já explicamos isso extensivamente lá na segunda porção. Deus não está falando em uma trindade, numa duidade, numa quadridade. Deus está falando com quem ele havia criado, os malachim, né? Os anjos, tá? Toda a sua corte celestial. Nós temos vários versículos ali que fala que eis que vem Deus como, né, um rei com a sua corte de anjos, tudo. Então, por que Deus fala como nós? Porque os anjos também sabem o que é bom e o que é ruim, tá? Tudo acima dos céus, criado por Deus, sabe o que é bom e o que é ruim, tá? Então, Deus fala, eis que ele é como um de nós, tá? Rashi, ele vem e explica assim. Vamos nos atentar aqui a Rashi, tá bom? Rashi, ele fala assim, ele é único entre os seres humanos, assim como eu sou único entre os seres celestiais. E qual é a sua singularidade? Conhecer o bem e o mal, diferentemente dos animais. Então, Rashi já se aprofunda aqui, já traz a interpretação desse versículo, dizendo assim, como eu sou o único Deus, e eu sei todas as coisas, porque Deus criou. Todo esse conceito que nós sabemos hoje, bem e mal, tá? Que aos olhos de Deus, para Deus é um conceito só. Deus não tem conceito de bem ou de mal. Para Deus é tudo uma coisa. Para nós pode parecer que não, mas para Deus não existe esse conceito de bem e mal, tá? Deus criou ambos, extensivamente falado na Torá, pelos profetas, que nada está fora do controle de Deus, tá? Tudo que é criado, tudo que pareça mal aos nossos olhos é criado por Deus, tá? Não existe nenhuma potência fora de Deus, não existe uma potência que lute contra Deus, isso é tudo criação, né, da teologia humana, tá bom? Então Deus fala que o homem é como um deles, conhecendo o bem e o mal, agora sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Aí Deus vem e fala, né, para que a sua mão não estenda, né, ou seja, veia todo pen isla e adá, né, ou seja, que a sua mão não venha estender, tal, e pegar, tá?
Rashi fala assim, e se fosse viver para sempre, ele provavelmente acabaria por enganar as criaturas. Tá? Levando a segui-los, dizendo que ele também é uma divindade. Olha só o conceito. Quando então a Torá, quando aqui a Bíblia fala que para que o homem não estenda a sua mão, pegue do fruto da vida e coma, Deus não está falando assim que ele a pegue simplesmente e coma e viva para sempre. Não. O ser humano no estado de conhecedor do bem e do mal. Olha só. Aqui é um ponto interessante que eu queria tratar com vocês para vocês entenderem que não houve aqui realmente o que eu falei para você. Não houve um pecado, uma falha. Tá? Já falei que nós vamos adentrar sobre um vídeo só sobre essa questão aqui para vocês entenderem que não é um pecado. E que Eva foi a que enxergou isso. Tá? Por que está dizendo isso? Preste atenção comigo. Deus fala assim, o homem agora é como um de nós. Primeiro ponto que eu faço a você se questionar. Se Adão e Eva cometeram um pecado, então Deus também está em pecado porque ele conhece o bem e o mal? Simples assim. Simples assim. Você não precisa pensar muito para entender o contexto. Aí Deus fala, então o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal, para que ele não estenda a tua mão, a sua ideia, né, sua mão, e pegue agora do fruto e coma e viva para sempre. Ele vai ficar simplesmente como Deus, conhecendo todas as coisas, o bem e o mal, e ainda viver eternamente. Deus fala assim. A Rashi vem e explica, né, toda essa questão. Que o homem, ao fazer isso, ele vai enganar todos os outros seres. Que seres? Os seres que estão aqui, na Terra, as criaturas. Porque ele vai viver para sempre, vai saber o bem e o mal, não vai morrer, e vai ensinar as outras criaturas. Então as outras criaturas vão achar que ele é uma divindade, que ele é um Deus. Tá? No caso que ele seria Deus. Não existe um Deus. Somente Hakadosh Baruch Hu, errado e mais ninguém. Então para que isso não venha acontecer, o que Deus fala assim? Deus o Todo-Poderoso mandou embora o homem do jardim do Éden para trabalhar o solo onde ele fora tirado. Né? Versículo simples, meus amigos. Então Deus pega, manda o homem sair do jardim onde estava a árvore da vida, né? Manda ele para fora para trabalhar o sol de onde ele foi criado, né? Ou seja, lembra nós falamos que Deus pegou de cada canto da terra um pouquinho da terra, da areia, formou o homem. Então agora você vai para fora do jardim do Éden, você não merece mais aqui. Você vai trabalhar a terra agora, da onde você foi tirado. Você vai ter que fazer um quê? Um processo de restauração para voltar àquilo que era normal. Você vai ter que fazer com que minha presença volte a estar entre as criaturas. Tá? Fala assim, versículo 24. Ele expulsou o homem, e no leste do jardim do Éden, ele colocou anjos e a chama da espada giratória para guardar o caminho da árvore da vida. Rashi ele fala assim, ó, anjos são anjos da destruição. Tá? Ou seja, não são simplesmente anjos que estão ali. Se você adentrar ali, automaticamente era destruído. Tá? Olha só. A espada giratória, ela tinha uma lâmina flamejante para assustá-lo e impedi-lo de reentrar no jardim. Uma espada girando com chamas. O Targum de Lahat e Shenan, né, como tirou a lâmina, Shenaná, ou seja, o Targum de Lahat não é o Targum de Onca, ele já traduz aqui justamente como se ele tirou a lâmina. Né, Deus tirou uma lâmina, ela está no Tratado de Sanhedrin, na página 82A aqui, para você confirmar, tá? Ou seja, há Midrashins também e Agadotes que explicam sobre essa questão aqui, a respeito desse texto, mas eu venho apenas para interpretar segundo o significado simples. Ou seja, Rashi ele fala assim, que há Midrashis, né, contos, e Agadá, no caso, Midrashins, que são interpretações, e Agadá, que são os contos em relação a essa espada, toda essa questão aqui, mas ele fala, eu só vim para trazer o sentido literal. Tá? Realmente, existe muitos Midrash e Agadá que nós poderíamos comentar sobre essa questão dessa espada, desses anjos, o caminho dele, mas nós não vamos ainda entrar aqui. Tá? É uma infinidade de assuntos, vamos ficar no literal. Então é uma espada que ficava girando ali com fogo para assustar o homem. Tá? O capítulo 4 aqui, versículo 1 fala assim, o homem conheceu sua mulher Havá e ela concebeu e deu à luz a Caim. Ela disse, adquiri um homem com Deus.
Como assim, Mauri, adquirir um homem com Deus? É o que eu falo para vocês. Isso aqui é o texto literal, tá? Se você for ler aí na tradução que fizer em português, vai estar escrito assim: por Deus agora eu consegui gerar um varão, um homem. O texto literal, ela pega e diz bem claro. Ela diz: adquirir um homem com Deus. Só que o significado aqui é simples, tá? O homem conheceu. Isso aconteceu antes do. Aqui Irache, ele traz um assunto interessante, tá? Eu vou falar aqui o que Irache comentou, mas eu quero que você esteja com a mente aberta para você analisar tudo que nós já falamos aqui até esse ponto, tá? Irache, ele fala assim, ó: isso aconteceu antes do episódio acima, antes de pecar e ser expulso do jardim do Éden. Similarmente, a concepção e o nascimento também ocorreram antes disso. Se estivesse escrito Vaieda Adão, agora entra o hebraico novamente. Vaieda Adão, que está no presente. Se estivesse escrito isso no presente, o contexto aqui da palavra Vaieda Adão, Adão, homem, Vaieda, ou seja, né, e conheceu no presente, mas não está escrito no presente, está escrito, isso significaria que somente depois de ter sido banido eles teriam filhos, mas não está escrito Vaieda, está escrito Vaiadam Yaadá, ou seja, e conheceu, ou seja, está no passado, tá? O texto aqui em hebraico está no passado, tá? Por isso que ele fala, se tivesse Vaiedá, Adão, e conheceu, presente, só que está Veadam e Adá, conheceu no passado, tá? Tá, Mauri, mas aqui eu já matei a questão para vocês. Eu já ia falar, como eu falei, prestem atenção. Existe dentro da Torá aqui, dentro do Gênesis, toda a questão de Caim e Abel, que vamos ler aqui agora mais para frente, tá? Que tem muitas ideias, muitas interpretações, que é o que nós vamos ver. Nós vamos analisar. O que eu estou querendo dizer para vocês é que vocês permaneçam com a mente aberta ao texto original aqui. Vamos dizer assim, uma das consequências aqui do ato de Adão e Eva, em relação à mulher, Deus fala: você agora vai ter crianças, vai ter filho, além de dor, vai ser um trabalho para você. Então, quando Deus fala que a partir de agora você vai ter com dor, vai ser um trabalho, quer dizer que antes a Eva não tinha. Ela deu à luz a filhos normal, sem dor, e era feliz, tá? A partir de agora, Deus fala, além de você ter filhos, eles vão dar trabalho para você, você vai tê-los com dor. Então, quer dizer que ela não tinha antes. Então, antes do pecado aqui, eles tiveram filhos. Gente, é questão de interpretação de texto simples. Tá? Português, sujeito oculto, tal, advérbio, verbo de ligação, tudo. É só nós analisarmos isso no nosso português e no hebraico, já diz bem claro. O texto está no passado. Tá? Voltando aqui. Então, ela concebeu a Caim. E ela disse, adquirir aqui com a ajuda adquirir Caim um homem com Deus. Tá? Aí o Irache, ele fala assim, ó, Eta Hashem, é muito interessante esse et, né, que seria o nosso, justamente o nosso verbo aqui de ligação, né, que você, como é que eu posso dizer? Você pega o sujeito e liga ele à ação, tá, no português. Eta Hashem, com Deus. O Irache, ele fala assim, como in Hashem, com Deus. Quando ele criou a mim e a meu marido, ele nos criou sozinhos, sem ajuda. Deus, né? Mas nisso nós, no nascimento do nosso filho, fomos parceiro com ele. Ou seja, o que Eva está querendo dizer aqui é que Deus criou Adão e Eva sem precisar de ninguém. Nada de mãe, tudo Deus criou. Aí Eva agora fala, sim, agora eu estou gerando um filho com a ajuda de Deus, com Deus, ou seja, aqui tem um conceito no judaísmo bem interessante para nós tratarmos, tá? O conceito de casamento e família. Diz que na concepção do filho são 3 pessoas que trabalham. O homem e a mulher, eles trabalham ali para gerar o corpo. E Deus é o terceiro que manda a Neshama, a alma. É Deus que traz a alma lá do trono da divindade para cá.
Então, toda criança ela é gerada com a ajuda de Deus. Tá? Fica isso aqui bem claro. Toda criança ela vem com a bênção de Deus. Vamos lá, versículo 2. Ela deu à luz, de novo, a seu irmão, Evel. Evel tornou-se um pastor de rebanho e Caim era um trabalhador da terra. Ela deu à luz novamente a um homem chamado Evel, que era irmão de Caim. Esse se tornou pastor de rebanho e Caim é um trabalhador da terra. Olha só. Evel, et Caim, et Hevel, et Ahiv, né? Seu irmão. Ou seja, olha só, tem 3 et aqui no hebraico. Et Caim, et Hevel, et Ahiv. Ou seja, Caim, Abel e seu irmão. Olha só que interessante. A palavra et repetida aqui 3 vezes, como Urashi explica, 3 vezes para adicionar. Isso ensina que uma irmã gêmea nasceu com Caim e que com o Hevel nascera 2, por estar dito, e aumentou em dar à luz. Tá? Olha que interessante. Se for no português, você não consegue analisar isso. Ela deu à luz, de novo, a seu irmão Evel. Só no português. Está escrito isso. Só que no hebraico, não. A Caim é seu irmão. Está escrito assim, et a Caim, et Hevel, et Ahiv. Daqui Irashi ele conclui que cada um teve uma irmã gêmea. Et Caim só está escrito uma vez. Ou seja, então a Caim teve uma irmã gêmea. Et Hevel, et Ahiv. Teve 2. Ou seja, são 2 gêmeas, tá? Isso só consegue você analisar no hebraico. Tá? O original, como a sua Bíblia em português traduzida aí, foi escrito no hebraico original. Como eu falei, o tradutor que traduziu, ele não tinha esse conhecimento. Né? Dificilmente a pessoa que aprende uma língua, ela vai ter o conceito da pessoa que é nativa naquilo. Tá? Vamos lá. Então, um foi pastor de rebanho, Hevel, né? Abel no português, e Caim era um trabalhador da terra. Vamos lá. Urashi ele fala assim, ó, um pastor, uma vez que a terra foi amaldiçoada, ele se absteve de trabalhá-la. Ou seja, diz então que Abel, como a terra foi amaldiçoada por causa do seu pai Adão, Abel falou, não, vou ser pastor, eu não quero trabalhar com a terra, vou cuidar dos animais. Já o Caim, dos frutos da terra, ou seja, vamos analisar aqui, ó, vamos já prestar atenção no versículo posterior. Versículo 3 diz assim, ó, foi ao final de dias, Caim trouxe dos frutos da terra como oferenda a Deus. Abel também ofertou dos primogênitos do seu rebanho, dos mais gordos. Deus prestou atenção a Abel e a sua oferenda. No literal, você já consegue prestar bem atenção aqui, pessoal. É muito simples, como eu digo, ó. Foi ao final de dias. Esse aqui é o mais difícil de você talvez entender. Por que a Torá já fala assim, que foi ao final de dias, né? Porque se passou muito tempo. Passou-se talvez anos, tá? Caim trouxe dos frutos da terra como oferenda. Simplesmente, o texto é bem claro. Caim levou dos frutos da terra. Vou levar dos frutos da terra para Deus. Já o versículo 4 fala que Abel também ofertou. Gan também. Ou seja, Caim trouxe primeiro. Abel viu e ofertou dos primogênitos do seu rebanho, dos mais gordos. O texto já é bem claro. Caim simplesmente pegou dos frutos da terra e ofereceu a Deus. Ele não separou, não fez nada. Abel não. Abel já pegou dos seus melhores animais, dos mais gordos, e levou para Deus. Tá? E diz assim que Deus prestou atenção a Abel e a sua oferenda. Tá? Olha só. Como Urashi próprio explica, existe uma Agadá que diz que foram sementes de linho que no caso que Caim ofereceu, né? Ou seja, dos frutos que vieram à sua mão, ou seja, aleatoriamente, não era nem melhor e nem mais o seleto. Como eu expliquei, ele simplesmente pegou o que tinha e levou. Prestou atenção em hebraico, vaishá, tá? Prestou atenção, vaishá, Deus prestou atenção. O que quer dizer aqui? Ó? Se direcionou. Deus se direcionou, tá? Da mesma forma, no versículo 5, lá sha'a el mihato,
O que significa? É a sua oferenda. Ele não se direcionou. Assim também em Ve'al-Ishu, Alifinu. Não prestem atenção. Não se direcione. E em She'el Me'alav. O que significa? Desvia-se dele. Então, Urashi traz aqui vários passuques, vários versículos de outras partes da Bíblia, provando que a palavra aqui, Vaishá, deriva de lá, Sha'á, de Ve'aishu, né, de She'el, ou seja, para dizer que Deus está prestando atenção, Deus se direciona, você se direciona a algo é porque você quer prestar atenção, tá? Diz assim, Urashi, que na verdade um fogo desceu e consumiu a sua oferenda, tá? Vamos lá. Mas a Caim, a sua oferenda, ele não prestou atenção. Caim ficou muito triste, muito irritado, e sua face demonstrava desânimo. Olha só que interessante. Ele tomou a iniciativa, simplesmente não separou nada do melhor e veio trouxe para Deus o que ele pegou ali de mão. Aí ele fica irritado, porque Deus deu atenção para Abel, para a oferenda, porque Abel foi generoso e pegou o que era de melhor dele. Deus diz a Caim, olha só que interessante. Eu acho lindo essas passagens da Torá. Por quê? Olha só. Deus diz a Caim, por que você está irritado? Por que está desanimado? Se você fizer o bem, haverá perdão. E se você não fizer o bem, o pecado estará agachado à entrada e anseia por ti, mas você pode dominá-lo. Vamos analisar esse versículo aqui. Eu queria pegar bem interessante nesse passo. Por quê? Olha só. Diz que Caim ficou desanimado, porque Deus prestou atenção na oferenda de Abel. E o mais bonito, Deus prestou atenção nisso. Aí Deus fala assim para ele, por que você está irritado? Ele não só estava desanimado, ele ficou irritado. Por que está desanimado? Por que você está desanimado? Se você fizer o bem, haverá perdão. Daqui nós aprendemos o mais básico, que se você fizer o bem, vai ter perdão. Ainda que você fez algo ruim, você faça o bem, aquele algo ruim vai ser apagado com o seu ato bom. Simples assim, tá? Aí Deus vem e fala um segredo muito interessante aqui. Olha só. O pecado estará agachado, à espreita, esperando ali, ó, tá? A entrada. E anseia por ti, mas você pode dominá-lo. Toda a questão, vamos usar o termo bem claro, de pecado, de falha, de erros na nossa vida, nós podemos dominá-lo. Eu, você, nós podemos controlar as nossas atitudes, podemos controlar a nossa raiva e o nosso desânimo. Uma coisa leva a outra. Você desanima, você fica com raiva. Você fica com raiva, você desanima. Isso faz com que o ato ruim, a maldade, ela fique agachada à espreita na entrada da porta do seu coração, esperando só uma brecha que você vai dar agora para fazer esse mal. E Deus fala, isso você pode controlar. Isso está na tua mão, está na minha mão, está na nossa mão. Não precisa ninguém fazer isso por nós. Não precisa ninguém vir pagar por nós. Nós simplesmente devemos corrigir o ato ruim com um ato bom. Simplesmente assim. A primeira lição que Deus dá em relação às nossas falhas, os nossos erros. Podemos consertar. Não precisamos esperar por ninguém, porque alguém vem e morra por você e tal. Isso Deus já falou, não precisa. O que Deus fez com Adão e Havá? O que Deus fez com Adão e Eva? Deus os castigou? Presta bem atenção no que nós estamos falando. Deus os castigou, falou, não. Simplesmente agora vocês estão fora do jardim. Vocês vão ter que, o homem vai ter que trabalhar na terra, a mulher vai ter filhos agora com 2, os filhos vão dar trabalho. Vocês vão ter que consertar isso. Vocês não vão pro... Vamos lá. Vocês não vão para o inferno. Eu não criei inferno. Vocês vão ter que consertar isso. Você vai lavrar a terra que ficou amaldiçoada, você vai trabalhar ela agora.
corrija o seu erro. Transforme o seu erro em bondade. Isso já estava demonstrado na Torá desde Gênesis. Ninguém precisa morrer para pagar pelos seus pecados. As coisas erradas que você faz, você as conserta fazendo as coisas boas. Magoou alguém, vai lá, peça perdão, corrija aquele ato. Tomou algo de alguém, devolva. Caim, você está irritado com seu irmão porque o seu irmão fez algo que você não fez? Vai lá e peça perdão. Olha só o que vai acontecer aqui, pessoal. Eu vou pegar os comentários de Irache aqui, tá? Eu já falei, mas eu vou dentro aqui do literal que Irache fala. Se você fizer o bem, né? Ou seja, ralo intetiva, ou seja, você fazer o bem. Ó. Tal como a tradução do Targum, do aramaico, explica, isto é, se você melhorar os seus atos, suas más ações serão perdoadas. E se não melhorar seus atos, no dia do julgamento, o pecado, né, estará aguardando. E se você se arrepender, será perdoado. Rashi traz de uma maneira mais simples aqui o que eu acabei de explicar. Se os seus atos são más, se você fizer atos bons, suas más ações serão perdoadas. Simples assim. O pecado estará agachado na entrada do seu túmulo, o seu pecado ali estará aguardando, esperando para sua morte. Anseia por ti o desejo do pecado, ou seja, a má inclinação constantemente anseia por fazer o que você tropece. Tudo o que eu disse, em resumo simples, aqui o Kirash trouxe, tá? Mas você pode dominá-lo, se você quiser, vai conseguir dominá-lo. Versículo 7. Desculpa, versículo 8. Caim falou com seu irmão. Depois de que Deus falou com Caim sobre isso, Caim foi lá e falou com seu irmão Hevel. Então, quando aconteceu de estarem no campo, Caim ergue-se contra seu irmão Hevel e o matou. Vamos analisar o texto? Depois que Deus falou com Caim, Caim ainda estava irado, foi tentar conversar com seu irmão Abel sobre o acontecido, certo? Alguma coisa aconteceu ali que a Torá não explica. Fala com que Caim ergue-se contra seu irmão Abel e o mata. Tá? Rashi fala assim, ó, Caim falou com seu irmão Hevel. O que Rashi ele tira daqui? Ele fala assim, ele citou com palavras de briga e discórdia para encontrar um pretexto para matá-lo. Ou seja, aparentemente Caim, realmente, o próprio texto de paz, Caim não aprendeu do que Deus falou para ele. Ele foi lá, em vez de a pessoa ir com calma, tal, tudo, ele já foi com ira para conversar com seu irmão. Sobre isso, há interpretações na Gadá, mas está aqui que ajusta o significado simples do versículo. Ou seja, existem vários comentários aqui, amigos, em Midrash Gadá, do que foi essa conversa, tá? Eu não vou trazer aqui para vocês, mas é bem interessante o Midrash Gadá trazer realmente qual foi a conversa de Caim ali com Abel, tá? Deixa isso, vai ficar para uma próxima aula também. Aí ele vem, ergue e se mata. Versículo 9. Deus perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Eu não sei, replicou. Sou eu o guarda de meu irmão? Hashomé Ahi Anohi? Eu guardo? Eu que protejo? Eu sou o guarda do meu irmão? Eu? Olha só. Mais um daqueles versículos que fala assim, Deus não sabia o que tinha acontecido com Abel? Sabia. Precisava ele perguntar para Caim, mas uma vez Deus faz a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva. Ele chega para começar uma conversa já sabendo o que havia acontecido para ver qual seria a reação de Caim. E qual que é a reação de Caim? Hashomé Ahi Anohi? Eu sou guarda do meu irmão? Sabe quando você chega numa pessoa e espera que ela venha, muitas vezes, e te explique o que aconteceu, peça desculpa pelo que fez, e ela simplesmente já vem com aquela ignorância? Imagine Deus saber de todas as coisas, saber o que aconteceu, e simplesmente tentar com a sua criatura ver se ela se arrependeria
Ela vem e fala: Verrachome Ahi Anohi. Eu sou o guarda do meu irmão. O que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a mim do solo. Aqui Deus já fala para Caim: eu sei o que você fez, porque o sangue do seu irmão está chamando da terra. Tá? Acho que ele traz duas explicações aqui sobre essa questão, tá? Mas eu vou dizer assim, nós já falamos sobre isso daqui, então eu não vou ler, tá? Ele fala no caso aqui, que é no caso do Rachomé, que eu falei, né? Rachomé, Arria no Rio. Ele fala assim que, na verdade, Caim estava, é uma pergunta de por acaso, feita com espanto, como ocorre cada vez que o prefixo re, no hebraico aqui, né? O prefixo é vocalizado com a pontuação de um rataf pataf. Por isso que eu não queria falar para você. Aqui você tem que ter noção de hebraico. O re, já falei sobre o re aqui. O rataf pataf, no caso aqui, são dois pontos e um traço, tá? Que denota justamente aqui o que ele falou, que seria uma pergunta de por acaso. Por acaso, né? Sou eu, guardo, tá? Como eu falo, eu acho que ele é muito literal. Ele vai dentro da raiz, ele traz a interpretação dentro da raiz do Torá, tá? Mas vamos voltar agora aqui. Então Deus fala para Caim que ele sabia, porque o sangue do irmão dele estava, né, clamando da terra, ou seja, Damei Ahihá, né, o sangue do teu irmão. Sangue está no plural, ou seja, o seu sangue e o sangue de seus descendentes. Olha só que interessante. A palavra dam aqui também é sangue, tá? Então ele fala damei, demei, né? Demei Ahihá, ou seja, sangue está no plural. Ou seja, está falando o sangue seu e da sua descendência, tá? Que está clamando. Não é só do seu irmão, porque você é irmão dele, né? Você é irmão dele. Uma outra explicação, Caim infligiu muitos ferimentos, revela, porque ele não sabia por onde sua alma sairia, ou seja, não conhecia onde eram os pontos letais. O tratado do Talmud aqui de Sanhedrin, da onde vem essa última explicação, na página 37a, fala que, na verdade, Caim feriu várias vezes, derramou vários, né, sangue dele, porque ele não sabia por onde saía a Neshama, a alma de Abel. Tá? É uma outra explicação aqui que Irash traz. Continua assim, ó. Agora você é mais amaldiçoado do que a terra que abriu a sua boca para tomar o sangue de seu irmão e de tua mão. Do que a terra já era amaldiçoada. Irash fala assim, mais do que ele havia sido amaldiçoado por sua iniquidade, né? Ou seja, a falha da terra não foi ter produzido árvores com o mesmo sabor do fruto. Ou seja, além disso, a terra cometeu um segundo pecado, absorvendo o sangue de Hevel. Tá? Olha só. Então, Rashi fala assim, mais do que ela havia sido amaldiçoada por sua iniquidade. Quando o homem transgrediu ali a palavra de Deus, ele amaldiçoou tudo, né? Aí Rashi fala assim, a falha da terra, né? O comentário fala assim, ó, a falha da terra foi não ter produzido árvores com o mesmo sabor do fruto. É dito que quando o Mashiach se revelar no mundo vindouro, a árvore, as cascas da árvore terão o mesmo sabor do fruto, porque era assim que era no jardim do Éden, tá? Então o Urash ele fala assim que a falha das árvores não é só não produzir nos seus galhos, né, na sua casca, o mesmo sabor do fruto, mas que eles também agora absorveram, a terra também absorveu o sangue de Hevel, tá? De Abel. Quando você trabalhar o solo, versículo 12, ele não mais lhe dará sua força. Você ficará errante e nômade pela terra. Caim disse a Deus, é meu pecado muito grande para ser suportado? Eis que hoje você me baniu da face da terra, esconder-me-ei de sua face? Serei errante e nômade na terra? Quem quer que me encontre, me matará. Então, Caim aqui, ele vem e não consegue entender
o que está acontecendo. Ele falou, então, é grande o meu pecado para que eu possa suportá-lo. O sábio nos diz aqui, como eu estou falando, gente, pare e presta atenção. Eles nunca viram ninguém morrer, não sabiam o que era a morte. Ele agrediu o seu irmão, ele achou que o seu irmão ali levantaria novamente. Seu irmão não levantou. Porventura Caim não sabia que era Deus, que seu pai não já tinha contado sobre tudo? Quando ele mente para Deus falando, poxa, eu não sei onde meu irmão está, eu sou o guarda dele, ele achou que seu irmão já teria se levantado. Ele não sabia que tinha tirado a vida do seu irmão. Tá? Por isso ele fala, é meu pecado muito grande para ser suportado. Tá? Então Deus fala para ele que Deus baniu ele da face da terra, que ele ia se esconder da sua face, serei errante em nome na terra, quem quer que me encontre me matará. Tá? Você não tem permissão de morar num único lugar, por isso ele vai ser nômade. É meu pecado muito grande para ser exportado? Trata-se de uma pergunta. O Senhor sustenta os mundos superiores e inferiores, mas a minha iniquidade era impossível para o Senhor poder suportar? No nível literal, Urashi fala que quando o Caim ele pergunta isso para Deus, que o pecado dele era tão grande que ele não poderia suportar, ele fala para Deus assim, o Senhor suporta toda a criação, todo o mundo, né? Todos os mundos superiores. Agora você não pode suportar esse meu erro? Quer dizer então que esse meu erro ele é muito mais pesado do que toda a criação. Porque é impossível para o Senhor suportar. De uma certa maneira, ó a afronta de Caim para com Deus. Tá? Deus vem falar para ele assim, ó, sobre a indagação dele sobre quem vê-lo mataria. Deus fala assim, Deus lhe disse, versículo 15, neste caso, aquele que matar Caim será vingado após 7 vezes. Deus colocou um sinal em Caim para quem que eu encontrasse não matasse. Vamos analisar esses 2 versículos para nós entendermos isso daqui. Vamos lá. Olha só. Neste caso, aquele que matar Caim, Deus fala. Este é um dos versículos que fala de forma abreviada, sugerindo sem explicar. Portanto, quem matar Caim trata-se de uma expressão de ameaça. Assim será feito para ele, ou seja, assim será o seu castigo, sem explicar qual será a punição. Ou seja, é um versículo de advertência para quem viesse matar Caim, porém não fala do que é. Dá-se a entender que seria a mesma coisa, a pessoa morreria. Aí vem assim, ó, fala Deus, né, que aquele que matar Caim será vingado após 7 vezes. Entendam bem, matar Caim será vingado após 7 vezes. Após. Olha só. Né? Ou seja, Sheveatim e Ucam. Tá? Após. 7 vezes após. Aí Rashi ele fala assim, eu não quero me vingar contra Caim agora, mas ao final de 7 gerações farei a minha vingança recair sobre ele. Assim Lemer, um dos seus netos, se levantará e o matará. As palavras Shivatim e Ucam, que nós falamos aqui, né? No final do versículo, depois de 7 gerações, a vingança será feita contra ele. Refere-se à vingança relativa à morte de Abel por Caim. Isto ensina que o início do versículo expressa uma advertência para que nenhuma criatura venha prejudicá-la até que se cumpra a palavra divina. Resumindo aqui o que Urashi está querendo dizer. Que Deus falou assim, eu não quero me vingar de Caim agora. Só vou vingar ele só vou me vingar em relação aos anos de Abel daqui a 7 gerações, quando nasceu o seu neto Lemer, que vai tirar a vida de Caim, como nós vamos ver posteriormente. Tá? Então, esse versículo é de uma advertência para todos aqueles que vissem Caim e quisessem matá-lo. Porque não, Deus falou, a minha vontade vai se cumprir daqui a 7 gerações. Assim também vemos que o versículo pode se dividir em 2 contextos. Continua a explicação. Aí ele traz aqui uma passagem de Davi, que diz assim, e Davi diz, quem vencer os Evuzim e atingir a torre, tá, como está lá em Samuel, no 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 8, sem explicar o que seria feito com a pessoa que fizer isso. Ou seja, Davi também falou,
Se vocês conseguirem vencer os Yevuzim e atingir a torre, não se explica, sem explicar. Mas o versículo faz alusão. Quem venceu os Yevuzim e atingir a torre e chegar ao portão e destruir os ídolos? Continua. Tá? Ou seja, quem também feri-los, pois disseram, enquanto os ídolos estiverem lá, Davi não entrará na casa. O versículo não conclui a sentença, mas em Crônicas, na primeira Crônicas, lá no capítulo 11, versículo 6, é explicado qual era a recompensa. Explica-lhes detalhe, ele vai se tornar um chefe e um ministro. Aqui então está dizendo que é a mesma coisa que Deus falou aqui, em relação a Caim. Tá? Assim como Davi também não explicou o que seria feito, mas em Crônica foi explicado que ele se tornaria um chefe ou um ministro. Tá? O versículo 15 continua assim, ó. Deus colocou um sinal em Caim para quem o encontrasse não matasse. Que sinal que é esse aqui? É um mistério também. Existem vários Midrash e Haggadah sobre o que era esse sinal. Mas Midrash ele fala assim, ele gravou uma letra do seu nome na testa de Caim. Outras edições para quem que o encontrasse não, né, o matasse. Deus colocou uma das letras do seu nome. Tá? Não vou pronunciar o nome de Deus aqui, tá? Mas Deus colocou aqui um do seu nome. Estava se referindo, ou seja, para que não viesse a matá-lo. Olha só que interessante. Vamos analisar o texto aqui. Colocou o nome de Deus. Todos ali eram irmãos. Todos ouviam falar sobre Deus. Tá? Deus vem e coloca um sinal em Caim. Urashi fala aqui que é o nome de uma das letras do nome de Deus. Só que o texto aqui, se você analisar, Urashi vai comentar interessante. Vai falar assim, ó, estava se referindo aos animais, pois não existia ainda nenhum ser humano a quem devesse temer, apenas seu pai, sua mãe, e ele não tinha medo do que eles viessem a matá-lo. Entendeu? Ele estava convivendo com seu pai e sua mãe ali, então ele não tinha medo de qualquer outro ser humano. Tá? Pois até porque não tinha, como diz o versículo, mas os animais sim. Tá? Contudo, ele, Caim, disse, até agora todos os animais me temiam conforme está escrito em Gênesis, né? E o seu temor, ou seja, o temor do homem estaria sobre os animais. Mas agora, por causa do meu pecado, os animais não mais me temerão, eles vão me matar. Imediatamente Deus deu a Caim um sinal e restaurou o seu temor sobre todos os seres. Explicação literal de Urashi aqui, tá? Versículo 16, 17 e 18 para nós terminarmos aqui. Caim saiu da presença de Deus e se assentou na terra de Nod, a leste do Éden. Caim conheceu sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Hanor. Caim estava construindo uma cidade e deu à cidade o nome de seu filho, Hanor. Hanor teve um filho, Irad, Irad teve um filho, Mehujael, né? Mehujael teve um filho, Metushael. Metushael teve um filho, Lamer. Vamos analisar isso aqui? Eu acho que você já entendeu. As 7 gerações que Deus falou que iria esperar até se vingar de Caim. Olha só. Caim saiu, né? Saiu com a subserviência, tentando esconder seus pensamentos do Altíssimo. Saiu do local onde ele fez para tentar esparecer e esquecer. A leste do Éden. Olha só. Lá seu pai foi exilado quando foi expulso do jardim do Éden, conforme está dito no versículo 3, 24. Deus tirou Adão ali do jardim do Éden e colocou ele no leste. E ele passou a residir no leste do jardim do Éden, como diz o versículo, em relação a Adão, tá? Para proteger o caminho de acesso ao jardim a partir do que se deduz que Adão estava lá. Ou seja, tinha lá a espada de fogo, tinha os anjos, mas Deus colocou Adão ao leste ali, para que ele também protegesse, não deixasse ninguém chegar ali ao caminho do jardim. Também encontramos que a direção leste sempre oferece asilo para os assassinos, conforme consta, aonde Moisés fala assim, então Moisés separou, etc. Tem cidade de refúgio aonde? Na direção do nascer do sol, tá? Como está lá no Deuteronômio 4, 41. Tá? Uma outra explicação que a gente traz. Onde quer que Caim fosse, a terra tremia abaixo dele. As pessoas diziam, afaste dele, pois esse é aquele que matou o seu irmão. O Midrash fala sobre isso daqui. Tá? Vamos lá.
só para nós terminarmos aqui o comentário do versículo 18. Fala assim, ó. Irade teve um filho, né? Então nós vemos aqui que Irade teve um filho, Mehujael teve um filho, Metsushael teve um filho, até chegar o filho chamado Lamer, que era neto, né, de Caim. Em hebraico, Ialade, né, em alguns lugares como Rolid no masculino e em alguns outros Ialade, uma vez que o conceito de geração comporta ambos os significados, aqui no hebraico. Tanto o parto por parte da mulher, né, como a fecundação por parte do homem, é o nome. Quando se utiliza Rolid na conjugação verbal, né, que é um termo passivo aqui no caso do hebraico, imperativo, ele se refere ao parto da mulher, ou seja, que fulano casou com sua esposa, tivesse um filho ou uma filha. Quando utiliza a forma Ialade, como está escrito aqui, né, é justamente o que? Se refere-se à inseminação por parte do homem. É uma explicação de Irache aqui dentro do literal sobre as fecundações aqui em relação à descendência dele, tá? Amigos, esse foi o nosso último versículo, tá? O próximo, a quinta parte dessa porção, ela é bem curtinha, ela só tem 3 versículos, tá bom? Então nós terminamos aqui com o nascimento da descendência de Caim até chegar a Lemer, que é o 7º, tá? Para nós podermos entender o que vai suceder agora na quinta parte da porção. Tá bom, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Estamos nos estendendo um pouquinho mais aqui, porque é Gênesis, nós precisamos entender todo esse conceito para poder entender o que vai suceder em todo o processo do livro do Êxodo, do Levítico, de Bamidbar, né, e Deuteronômio, para você entender que aqui é o princípio da criação. Então, verdadeiramente, tudo era novo. Para todos era novo. Conceito de vida, conceito de morte, tudo era novo. Tá? Amigos, fiquem com Deus. Um Bekol Tov, tudo de bom. Atzlahá, que é sucesso. Parnassá, que é o sustento de Deus sobre a sua vida. Tá? Desde já, você que é novo nesse canal, se inscreva, deixe um like, nos ajude aqui a compartilhar, né, cada vez mais essas mensagens de Torá. Você que já nos acompanha, muito obrigado. E que o Mashiach se revele ainda hoje, tá? Traga aqui o terceiro Beit HaMikdash e o serviço a Deus volte. Amém, vê amém. Toda Arabá, muito obrigado, Lehitraot, até o próximo vídeo, amigos. Tchau, tchau.